O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Será que você já cumpre com todos os requisitos para conseguir a salvação eterna? Será que a forma como você vive agrada tanto a Deus a ponto dele querer você ao lado dele para sempre? Essas são perguntas que todos nós deveríamos formular todos os dias da nossa vida e responder. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, fiéis às leis e mandamentos do Senhor, pessoas qualificadas para a vida eterna. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Louvado seja o Senhor, que jamais abandona a um filho fiel. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te desperte para as verdades de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, Deus é eternamente bom, sábio, inteligente, inigualável e insuperável. Deus é único. E quanto mais o conhecemos, mais nos maravilhamos com as suas virtudes que nos são reveladas. As pessoas se enganam muito a respeito de Deus, justamente pela falta do conhecimento de Deus. E essa é uma das causas da destruição de povos. Porque ele disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mesmo ainda sem conhecer ao Senhor, muitas pessoas, apenas com o uso do bom senso,
deveriam procurar conhecer, buscar conhecimento acerca daquele que nos criou e que nos deu vida. Todos deveríamos ter, pelo menos, a curiosidade de saber quem é esse ser que dizem ser tão maravilhoso e poderoso e que criou os céus e a terra. Mas isso não acontece porque existe um bloqueio nas pessoas, um bloqueio feito pelo inimigo para impedir a eles o conhecimento do Senhor. Mas existe também um bloqueio feito pelo Senhor sobre os que se dizem convertidos, mas que na verdade não estão convertidos a Ele. Nós também, antes da nossa conversão, não queríamos saber de Deus, essa é a verdade. Mas quando nos convertemos, saiu o bloqueio. E junto com o bloqueio, saiu também o inimigo. Você crê que existe algo sobrando na Bíblia? Alguma coisa que o Senhor manteve na compilação das Escrituras e que não teria necessidade de integrar a palavra de Deus? Não. Não, meus irmãos. Deus é perfeito. Tudo o que Ele nos deixou para o nosso conhecimento acerca dele atende a um propósito. Tudo tem o seu sentido e a sua razão de estar na Bíblia. Então, a primeira providência que nós deveríamos adotar seria nos aprofundarmos na palavra de Deus para conhecermos o coração do Senhor, da forma como Ele requer que nós o conheçamos. Não podemos nos contentar com apenas um detalhe ou outro. Precisamos conhecer a Bíblia inteira e em seguida buscar as razões da inclusão de cada passagem bíblica para podermos aprender com Deus. Sem essa medida, nós simplesmente limitamos o nosso conhecimento. Se nos detemos em apenas alguns aspectos superficiais que atendam ao nosso interesse, fatalmente estaremos nos baseando em orientações que podem não ter mais validade atualmente. Quando a pessoa adquire o conhecimento amplo da palavra de Deus, ela consegue interpretar qualquer trecho bíblico, porque descobre que tudo está interligado. A explicação para Gênesis pode estar, por exemplo, em Apocalipse. Não sigamos o exemplo dos irmãos que dizem que leem a Bíblia diariamente, mas o que fazem é abrir o livro aleatoriamente para ler algum versículo. Ou nos que leem todos os dias o mesmo salmo. Isso não é leitura da Bíblia, não é estudo bíblico, é apenas leitura do salmo. Se não realizamos o estudo completo da palavra de Deus e abandonamos a leitura pela metade, ou fazemos uma leitura seletiva, nós nos privamos da verdade. Uma meia-verdade não é a verdade, é apenas
uma meia-verdade. Os pequenos detalhes, geralmente, são os que fazem as grandes diferenças. Um dos enganos que o inimigo lançou sobre a mente dos humanos foi fazer as pessoas crerem que estão vivendo no mundo que Deus criou. Nós sabemos que Deus criou um mundo muito bom. Nós precisamos ser justos e honestos conosco mesmos. Precisamos parar um pouco, analisar o que está acontecendo e concluir que nós não estamos no muito bom de Deus. Existem coisas na vida que as pessoas não notam ou, vendo, preferem ignorar e deixar como está. Mas existem implicações em tudo que nós fazemos. Porque o mesmo Deus que nos deu sentidos, inteligência e sabedoria, sonda os nossos corações e prova os nossos rins. Ele vê e ouve a tudo e a todos. E é Ele quem irá nos julgar no final. As pessoas se saúdam perguntando umas às outras se está tudo bem, se está tudo bom. E essas pessoas respondem que está tudo bem. Mas nós sabemos que não está tudo bem, porque não está muito bom. Como se explica que Deus tenha criado um mundo perfeito, todo para nós habitarmos, e o tenha classificado como muito bom, e depois tenha nos recomendado não amarmos ao mundo? É evidente que Deus não está falando do mundo que Ele criou, porque Deus nunca se contradiz. Ele está falando do mundo paralelo, do mundo invisível que o pai da mentira criou, o qual as pessoas adotaram e para o qual as pessoas se mudaram sem perceber. Muito cuidado, irmãos. Respondendo aos fariseus, Jesus esclareceu que o diabo é o pai da mentira e que os que vivem na mentira são os filhos dele, do diabo. Não são filhos de Deus. Quando falamos do mundo, precisamos ter muito cuidado, porque a palavra mundo na Bíblia contém vários significados, segundo as escrituras originais. São mundos diferentes que foram traduzidos com a mesma palavra mundo. A Bíblia fala do mundo ocumene, que é o mundo dos salvos, dos que foram predestinados para a salvação eterna pelo Senhor. Fala também do cosmos, referindo-se ao mundo físico, a Terra ou o universo. Aion refere-se ao mundo dos da perdição e Sheol refere-se ao inferno. Mas o inimigo criou um clone do cosmos no Aion, um outro mundo paralelo e sedutor, e transferiu as pessoas do Ocumene para o Aion do novo cosmos, que é
onde as pessoas estão vivendo nos dias de hoje. Poucos são os que permanecem no cosmos e no ecumene originais. Mas aí nós temos um problema configurado. Deus criou o mundo, criou o homem, pôs o homem no seu mundo. Mas os homens estão vivendo em outro mundo, pensando que estão no mundo de Deus. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. 1 de João 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Analisando a evolução cronológica do mundo, à luz da Bíblia, não temos dúvida de que estamos vivendo os últimos tempos aqui na Terra. Não existe mais amor ao próximo. Não constatamos crescimento espiritual no mundo. Pelo contrário, decadência e regressão. Estamos vivendo a febre do capital. Este não é o mundo que Deus criou. Não é o original. Não é o muito bom. Nós temos falado sobre isso em algumas das nossas mensagens e vamos continuar a falar, porque Deus colocou essa inspiração muito forte nos nossos corações. E todos sabemos que o mundo está contaminado pelo engano. Muitas pessoas não têm noção do pecado. Alguns pensam que pecado é só roubar e matar. Mas precisamos reforçar a informação de que qualquer desobediência a Deus é pecado. E tudo o que não provém de uma instrução de Deus é proveniente do maligno. Como iremos apresentar ao longo desta mensagem? O que temos visto ultimamente são governos dominados pela ambição capitalista. Alguns querendo tomar o território dos outros para juntar mais riqueza para si. Existe agora um governante arrogante que tirou da cartola a ideia de que todas as nações têm que se curvar diante dele. E na sua soberba decide aplicar taxas absurdas aos demais países
e pensa que ninguém pode revidar. E nos primeiros meses do seu mandato, já causa arrependimento nos seus eleitores e uma histórica queda de popularidade. Nós estamos falando do pecado de amar ao dinheiro e pisar nas cabeças dos outros para conseguir mais dinheiro. Quem ama ao dinheiro não consegue amar a Deus e nem aos seus semelhantes. E desse modo descumpre todos os mandamentos de Deus. Um governante com espírito capitalista busca incansavelmente o capital, o ajuntar dinheiro. Governa para o dinheiro e sempre adota medidas para arrecadar cada vez mais, oprimindo dia após dia o povo. Esses são governos egocentristas e ambiciosos que cobiçam e lutam para agregar para si territórios alheios por causa do capital. E para isso, meus irmãos, eles matam e morrem. Essa é uma postura típica do capitalismo, mas que não se limita às nações de viés capitalista. O capitalismo é como uma droga. Cada vez o dependente requer mais e mais. E o mundo de hoje é uma consequência do capitalismo. Guerras militares, guerras tarifárias, rumores de guerra e a população do mundo no meio de um incessante fogo cruzado. Definitivamente, esse não é o mundo que Deus criou. 2 de Pedro 3:18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 1 de Pedro 2:1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. No trecho inicial que apresentamos do livro de Hebreus, capítulo 13, em que o autor, supostamente Paulo, prossegue na sua exortação para que todos vivamos em santidade, temos o ápice desta mensagem. No versículo 1, o autor nos insta a permanecermos no amor fraternal. Ele alega que os hebreus
deveriam prosseguir no espírito de irmandade, de comunhão, do partir o pão e em orações, como foi no início da Igreja de Jesus, em que todos compartilhavam tudo o que tinham e vendiam as suas propriedades e repartiam o dinheiro com os irmãos. Ninguém tinha falta de nada. Todos comiam juntos com alegria e louvavam a Deus. E o Senhor agregava a cada dia mais e mais pessoas à igreja, dentre aqueles que estavam predestinados para a salvação. E os apóstolos realizavam grandes milagres entre o povo. Vejam como Deus abençoou a sua igreja naquela época, numa clara indicação da sua aprovação à forma como eles viviam e de que aquele era o ambiente que ele desejava para a sua igreja. Havia entre os irmãos comunidade de bens e verdadeiramente ali havia amor entre os irmãos. Havia irmandade e fraternidade. Era algo muito diferente do que existe nos dias de hoje, em que os milagres na igreja são escassos. São verdadeiras raridades. E as pessoas se tratam como irmãos, mas não se relacionam como irmãos. Predomina na igreja o egoísmo entre as pessoas e o espírito reinante é o do capitalismo. Muitas igrejas foram fundadas não por ordem de Deus e nem para servir a Deus ou ao povo de Deus, mas para servir ao homem. Para o homem é juntar capital para si. E muitos dos fiéis sonegam os dízimos de Deus para também ajuntar para si mais dinheiro. Dinheiro que pertence a Deus. Outros sonegam os dízimos por desaprovarem a conduta capitalista desses pastores. Nesse efeito cascata, as pessoas roubam a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. E penalizam a obra de Deus pelo erro de alguns homens. Devido ao capitalismo que invadiu a igreja, pastores e ovelhas vivem pelo dinheiro, quando deveriam viver pela fé em Deus. Não existe hoje na igreja amor fraternal. Hebreus 13, 1. Permaneça o amor fraternal. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo.
E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Primeira de Timóteo 6:9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Louvado seja o Senhor. Nos versículos 2 a 4, o autor nos adverte a não nos esquecermos da hospitalidade para com os irmãos, porque mesmo sem saber, podemos estar hospedando anjos de Deus. O autor nos lembra também para não nos esquecermos dos presos e dos maltratados, para que tenhamos empatia por eles e para sermos fiéis nos nossos casamentos, para fugirmos da prostituição e do adultério, porque todos seremos julgados pelo Senhor no juízo final. É evidente que no mundo de hoje nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas que recebemos nas nossas casas. Na dúvida, recorramos sempre ao Senhor. Mas a hospitalidade, quando factível, é um ato de amor ao próximo. E a visita aos presos e enfermos também. Mas nas igrejas, essa atividade está restrita, limitada a pequenos grupos específicos, pessoas com esse chamado, devido às limitações dos presídios e hospitais. No trecho do livro de Atos dos Apóstolos, que apresentaremos na sequência, a palavra de Deus nos revela que quando havia comunidade de bens na igreja, havia também abundante graça. Todos compartilhavam tudo e ninguém tinha necessidade de nada. Se nós confiamos no Senhor, meus irmãos, Deus não nos decepciona. Ele quer que confiemos nele, porque isso é fé. Hebreus 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Atos 4, 32.
E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. No versículo 5, que encerra o nosso trecho inicial, encontramos uma recomendação de vital importância para todo filho de Deus. Abandonemos a avareza, ou seja, abramos os nossos corações e as nossas mãos para servir e ajudar aos irmãos. Deixemos para trás a ambição selvagem do capitalismo. Contentemo-nos com o que temos, porque essa é a porção que Deus nos deu. E confiemos no Senhor, porque Ele nos deixou a promessa de não nos desamparar. Se temos muito, sejamos generosos. Se temos pouco, aprendamos a viver no pouco. Todos estamos sendo avaliados para sermos julgados. No trecho do livro de Atos dos Apóstolos, que apresentaremos na sequência, consta também uma recomendação do Senhor para que nos ocupemos dos enfermos e que tenhamos a consciência de que devemos procurar dar mais do que receber. Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dar, repartir, dividir com os irmãos é uma indicação da nossa fé em Deus e da nossa fidelidade. Guardar, acumular e ajuntar para si significa fé em si próprio ou fé no dinheiro. O Senhor jamais nos daria uma ordem que nos fosse prejudicial. Precisamos compreender que o nosso provedor é Deus, não é o dinheiro ou o mundo. Como já apresentamos no início da igreja primitiva, em que havia irmandade, fraternidade,
amor ao próximo e comunidade de bens, todos eram abençoados pelo Senhor. De que nos adianta ajuntarmos dinheiro nesta vida? Isso é coisa para os que têm a sua vida limitada a este século. Quando perguntado por um jovem rico que guardava todos os mandamentos sobre a forma de entrar no céu, Jesus lhe respondeu que lhe faltava ainda uma coisa: dar tudo o que ele tinha aos pobres para ter um tesouro no céu e segui-lo, seguir a Jesus. Observem, irmãos, que Jesus não permitiu que o jovem o seguisse com o coração posto no dinheiro e a mente pensando se a sua poupança estava rendendo 102% ou 110% do CDI. Ele estava juntando e não dividindo. Então Jesus requereu que, primeiro, antes de tudo, ele se despojasse dos valores materiais, repartindo o que tinha com os pobres. Jesus não tinha dinheiro e não andava com dinheiro, nem ele e nem os seus discípulos. Mas existem muitos crentes avarentos, acumulando capital e dizendo que seguem ao Senhor. Jesus nos recomendou, em outra ocasião, não ajuntarmos tesouros na terra, mas ajuntarmos no céu. E é com a fraternidade, com a irmandade e com o amor ao próximo que formamos o nosso tesouro celestial. Jesus disse também que onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Quem ajunta na terra tem o seu coração neste mundo, nesta vida. Quem ajunta no céu já tem o seu coração e o seu espírito na vida eterna. Meus amados, nós não temos muitas opções. Ou cremos ou não cremos. Jesus nos recomendou crermos nele. E se somos crentes, se somos realmente crentes, como dizemos ser, temos que crer em Jesus. E crer e aceitar que é Ele o nosso provedor. Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. João 14, 1.
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Palavras de Jesus. O ocaso da Irmandade, o fim da Irmandade, fraternidade e comunidade de bens entre os irmãos se iniciou com Ananias e Safira. Vejam bem, a Bíblia nos revela que Satanás encheu os corações de Ananias e Safira para mentirem aos apóstolos e reterem parte do que haviam recebido pela venda de uma herdade, de um imóvel. E dessa forma se iniciou a corrupção da comunidade de bens que havia na igreja. Mas Ananias e Safira foram punidos imediatamente por Deus com a morte. A Bíblia nos diz que diante desse ocorrido, houve grande temor na igreja, mas não o suficiente para superarem a ação do maligno. O maligno já estava atuando dentro da igreja e ele permanece até o dia de hoje. Quem não divide com os irmãos e quem rouba os dízimos de Deus está sob a ação do maligno. Que fique claro para todos que o fim da comunidade de bens, da irmandade e do amor ao próximo da igreja, assim como a introdução do capitalismo dentro da casa de Deus, é um ato proveniente do diabo. Capitalismo, principalmente dentro da sua igreja, jamais foi a vontade de Deus. Atos 5, 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Atos 5, 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Esse não é o mundo
que Deus criou. Porventura, você crê que Deus criaria um mundo e o ser humano para que as pessoas se guerreassem e se matassem por causa do dinheiro? É claro que não. E te parece que Deus desejaria uma igreja tão individualista, com as pessoas ajuntando para si, em uma flagrante falta de amor ao próximo? Também não. Quem confia em Deus reparte, porque tem a sua segurança no Deus que nos assegura que tudo podemos obter através do uso da fé. E essa pessoa tem Deus como seu provedor. E se o Senhor é o nosso pastor, meus irmãos, nada pode nos faltar. Mateus 21, 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Glórias ao nosso Deus, que galardoa, que premia a nossa fidelidade a Ele, a nossa fé posta nele. Ainda te falta uma coisa. Não evite esta palavra. Você estuda a palavra de Deus, participa dos cultos, devolve os dízimos que são de Deus, não rouba a Deus, trata bem as pessoas, mas ainda te falta uma coisa. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós precisamos mudar a nós mesmos para agradarmos a Deus. E também nós podemos mudar a igreja se nós quisermos. O mundo tem o seu caminho, nós temos o nosso. Não podemos derrapar do nosso caminho para adotarmos os caminhos do mundo. Esse foi o principal erro da igreja. A palavra de Deus já nos deixou claro quem é o agente causador da queda da igreja, do abandono do amor ao próximo, do fim da comunidade de bens e da irmandade e fraternidade. O maligno atua sobre as vidas do mundo, dos ímpios, mas não deveria atuar sobre as nossas vidas.
Mas ocorre que alguns, dentro da Igreja de Deus, em todos os níveis hierárquicos, estão sob o domínio do maligno. O diabo enganou Adão e Eva no paraíso e continua enganando muitos dentro da casa de Deus. A palavra de Deus nos recomenda vivermos pela fé, dividirmos com os irmãos, repartirmos o pão e não ajuntarmos nesta vida. A Bíblia nos recomenda confiarmos no Deus que jamais nos ordena alguma coisa que seja para o nosso mal ou para nos causar aflição da alma. Mas infelizmente, a igreja abandonou a vontade de Deus e abandonou os valores de Deus e adotou os valores do mundo. A igreja de hoje se limita a receber os dízimos, que são seu direito dado por Deus para a manutenção do Evangelho. E o fazem, notem bem, mesmo as congregações que não estão pregando as verdades do Evangelho. Mas as que ensinam a verdade também não estão empenhadas em estimular a irmandade e o amor ao próximo entre os irmãos. A maior parte se contenta com a doação mensal de 1 quilo de alimentos para os mais necessitados. Isso está bem, mas não é o suficiente. Isso não é compartilhar os bens, mas ninguém prega a esse respeito. As pessoas não se conscientizam de que, ajuntando, acumulando para si mesmas, elas estão roubando a porção que Deus destinou ao irmão. E a maior prova de que Deus não está de acordo com a falta de irmandade e fraternidade na igreja é a ausência do poder de Deus na igreja de hoje. Meus irmãos, nós não temos que ser a favor nem de capitalismo, nem de comunismo, mas sim da vontade de Deus, que é a irmandade entre os irmãos, a comunidade de bens entre os irmãos, o amor ao próximo entre os irmãos. Jesus, quando ceava com seus discípulos, ele repartia o pão como um bom exemplo do que os que são justos, puros e fiéis devem fazer. Não podemos seguir a Jesus pensando na nossa conta bancária. Isso ficou muito claro na resposta de Jesus ao jovem rico. E a explicação também foi dada por Jesus na passagem do livro de Lucas que estamos apresentando aqui abaixo. É que Jesus nos adverte de que não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos amar a Deus e ao dinheiro. Os que vivem no capitalismo amam ao dinheiro, não amam a Deus. A igreja seguiu ao mundo e se mudou do muito bom que Deus havia criado para o muito mal do inimigo. E agora não consegue
e, na verdade, nem deseja voltar atrás? Não podemos continuar a nos enganar de que estamos servindo a Deus, de que estamos agradando a Deus e de que somos irmãos e somos salvos, quando a nossa atitude e o nosso comportamento estão em oposição às orientações de Deus. Não podemos. Ainda te falta uma coisa. E aí? Vai deixar faltando? Deus falou e você ouviu? Deus é bom, mas Ele é justo. Louvado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal, ou na descrição do vídeo também aqui embaixo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repartindo o pão na terra e acumulando tesouros no céu.